Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Abrafarma Talks. Meu nome é Mariana Godoy e é um privilégio estar com vocês nesta série que retrata a jornada de transformação das farmácias brasileiras. Hoje é vez de a gente falar sobre a expansão do varejo farmacêutico com sotaque de interior. Eu tenho a honra de receber o Luiz Marcos Caramante, que é o comandante da Farmaponte, uma rede que conta com mais de 120 lojas em 40 municípios paulistas. Muito obrigada pela sua presença, Caramante. Prazer é todo meu conversar contigo. A sua convivência com o mercado farmacêutico começou bem cedo, né? Você tinha o quê? Uns 17 anos? Então, eu com 17 anos fui convidado a ser propagandista. Isso no passado, em 1969. Tá? Eu tive a oportunidade de começar no ramo farmacêutico como propagandista e visitava os médicos lá na região de Sorocaba. Fiquei 12 anos como PVC, né? Depois tornei um propagandista, vendedor e cobrador. Naquela época não tinha cobrança bancária, você recebia os cheques dos clientes. E foram 12 anos, e nesses 12 anos eu me tornei o primeiro vendedor número 1 em venda per capita do laboratório que eu trabalhava. Era um laboratório nacional, Sintofarma, e eu ganhava comissões. Eu era autônomo, então eu mesmo fazia o meu salário, o meu trabalho. Eu não tinha chefe, então eu nunca aprendi a ser funcionário. Eu era patrão desde os 17 anos. Eu acho que foi por isso que com 28 anos ele abriu a primeira farmácia, saiu então de propagandista para o jovem empreendedor. Como é que foi esse processo? Então, eu ganhava na época em torno de $15 mil mês. Mês? Mês. Era um salário muito bom. Multiplica por 5, tá, gente? Por baixo. Aí o meu gerente nacional ganhava 5 mil. Então era discrepante porque eu vendia muito. E aí eles me avisaram que em 81 eu seria empregado. Só que salário ínfimo ao que eu ganhava. Aí eu resolvi comprar a primeira farmácia. Em 1980 comprei uma farmacinha falida e fui dissolvendo. Eu nunca, na realidade, nunca atendi o balcão público. Eu sempre fui um administrador. E fui crescendo e eles não queriam que eu saísse de ser não queria que saísse, mas não queriam pagar sua comissão. Já aí, entendi tudo. No ano 1980, eu continuei trabalhando como propagandista e eu falei em janeiro de 81 eu sairei porque iria ser empregado. Eu continuei mais 5 meses praticamente, porque eles pediram para eu continuar porque tinham 2 lançamentos para fazer de novos produtos. Você lembra que produtos eram esses? Um era o Vibral, que era um antitussígeno. Outro eu não me lembro. Não sei se foi... Não lembro. Eu tinha... já faz bastante tempo. Nossa, faz mais de 30 anos. Mas você foi conciliando, 40 e poucos anos, né? Eu fiz 40, é mesmo. Eu fiz os lançamentos e depois eu encerrei dia 15 de maio, entreguei minha pasta. Só que nessa altura eu já tinha 3 farmácias. 3 farmácias? Já em um ano. Que foi comprando com o dinheiro das comissões que recebia. Sim, eu fui montando, fui comprando e fomos crescendo. Esse foi o momento em que você percebeu que era preciso se dedicar às farmácias? Eu já ia me dedicar. Que durante 1980 eu estava ganhando dinheiro, então continuei trabalhando. Em 81 eu ia sair, eles pediram para eu continuar ainda, um pouco tempo. Fiz os 2 lançamentos e aí eu encerrei minha atividade como propagandista. Fiquei esse ano, era um mercado difícil, tá? Porque a gente tinha grandes concorrentes na época, tá? Não do tamanho que tem hoje, os grandes players hoje, como uma Drogasil, ela tinha 80 farmácias no Brasil, uma Raia tinha 60 farmácias, uma São Paulo, mais ou menos igual, não tenho muita certeza quantos. Então era o começo de toda uma evolução do varejo farmacêutico durante esse período. Em 1990 eu montei uma distribuidora para ver se aumentava a rentabilidade, mas era um mercado ruim, porque grande parte dos distribuidores traziam mercadoria de outros estados com benefício fiscal, não era sonegação, benefício fiscal que tinha outros estados. Então eu não consegui competir e eu continuei só no varejo.
Em 95 eu montei um laboratório farmacêutico. Opa, vamos falar dessa diversificação, então. Eu fiz o laboratório Klinger, comprei, fiquei 8 anos. Cheguei a ter 120 propagandistas no Brasil, 200 vendedores, e em 2003 surgiu a oportunidade de uma multinacional indiana, a Glenmark, fez uma proposta, uma oferta, aí eu vendi o laboratório. Então, a gente vê que você não teve medo de arriscar, né? De propagandista, comprou uma primeira farmácia falida, comprou mais 2 com o dinheiro das comissões, montou um centro de distribuição, viu que não era o momento, naquele momento não era um bom negócio, montou um laboratório. Medo não tem. Medo, eu fui mais ousado, né? Hoje já estou com meus 70 anos, tá? Eu sou de 1952. Hoje a gente já é mais pacato. Mas eu sempre fui bem ousado na minha vida. Tem uma frase sua que eu considero muito boa, que é uma frase que aparece como parte do livro que comemora os 30 anos da Abrafarma, que é quando você diz que o supermercado é um lugar que traz satisfação para quem está fazendo a compra. E isso é diferente da farmácia. Eu queria que você explicasse esse conceito e contasse que iniciativas a Farmaponte tem e adotou para mudar esse cenário. Então, acontece o seguinte. Quando você vai fazer uma compra de um alimento, você vai com prazer. O alimento traz prazer para você. Mas quando você vai comprar o medicamento, você se sente obrigado, com má vontade. Porque a maior parte do cliente que está comprando está doente. Está doente. Então, mesmo que ele seja comprando para uma família, também não compra com prazer. Então, o que eu aprendi? Nessas viagens que nós fazemos pela Abrafarma, essas missões internacionais, eu aprendi muito nos Estados Unidos. Quando você vai numa Walgreens, você vai numa CVS, o que acontece? Você não vai lá só para comprar um medicamento. Lá você tem bebida, você tem outros produtos que te satisfazem, e mesmo comida. Tem lanche. Numa Walgreens, que eu gosto muito de ir fazer minhas compras quando vou para os Estados Unidos, isso você fica incomodado. Por que eu não transformo esse ambiente aqui no Brasil também um lugar de prazer para você ir para a farmácia? Então, nós temos uma dificuldade. Lá os grandes players dos Estados Unidos, as lojas são de 1.000 metros, 20 por 50, 20 por 60, 25 por 50, são tamanhos grandes. Aqui não, aqui nós trabalhamos com 150, 200, 250 metros. Então, você tem que promover, então, um ambiente de prazer para o cliente como? Fazendo uma diversificação de mix. Hoje eu tenho já nas minhas filiais, eu tenho sorvete, eu tenho Coca-Cola, tenho as bebidas, né? Nós temos brinquedo. Então, nós temos uma variedade onde o cliente se sinta não só com um ambiente de doença, um ambiente de prazer também, tá? Vai comprar o remédio, mas pode ver uma coisa que pode servir para outra pessoa. Compra um chocolatinho, tá? Compra um sorvete, toma uma água. Então, é um ambiente mais saudável e diversificado. E a grande dificuldade da farmácia brasileira é tornar como destino o produto não medicamento. Porque hoje você pensa em farmácia, eu quero comprar um medicamento, eu estou com uma dor de cabeça, tenho meu remédio para hipertensão. Você não tem a consciência que ele pode ir lá e comprar um sorvete, você ter que comprar um brinquedo. Então essa é uma coisa que nós temos que mudar no Brasil. É uma coisa que fora do Brasil, nos Estados Unidos especialmente, né, esses grandes players, que ele vai e compra outras coisas. Então nós temos que tornar o nosso ambiente como destino outras coisas também, não só destino o medicamento. Bom, começou com cosméticos, está passando para alimentos e que no futuro... Sim, o cosméticos também é um ponto importante, tá? Você vai por exemplo, na Europa, as farmácias são menores, ela só está focada em medicamento e cosméticos. Você não vê praticamente produtos de higiene na Europa. Você vai em Portugal, você vai na Espanha, na França, você vê farmácias minúsculas, só medicamento e os dermocosméticos. Não é nem cosmético, dermocosmético.
Então nós temos que conquistar esse mercado também. Por exemplo, dificilmente você vai fazer, quero um creme dental. Você não pensa na farmácia com creme dental, você vai no supermercado. Porque a farmácia não aprendeu a trabalhar. Como que ela aprende a trabalhar? Fazendo o preço. Hoje eu tenho, por exemplo, os 50 produtos que mais vendem no mercado, eu tenho o melhor preço. Eu faço pesquisa dos preços, eu quero que seja destino, onde ele vai comprar o seu shampoo, seu creme dental, seu desodorante, fala assim, eu vou lá na Farmaponte comprar porque lá é mais barato. Então essas são coisas que você tem que captar. É um bom slogan, mais barato do que no mercado. Não vamos tocar. Mais barato do que no supermercado. É que eu tenho muitas filiais dentro de supermercados, tá? E é importante, até porque a Associação Brasileira de Supermercados também gostaria de vender remédios que não precisam de prescrição médica nos balcões, né? Eu tenho grandes parcerias com o GPA, né, que é o Grupo Pão de Açúcar, que também com o Grupo de Açaí, nós temos com Confiança, nós temos com o Talcio, nós temos com o Covabra, nós temos com o Roldan. Mas se o cliente for pesquisar, o shampoo, a pasta de dente, o desodorante estão mais baratos na sua farmácia. Estão, com certeza. Bom saber. A expansão da rede Ponte começa em Sorocaba, né? Mas num segundo momento passou a ocupar muito rapidamente diferentes cidades de São Paulo. Conta um pouquinho sobre como foi essa expansão pelo interior. Foi uma necessidade, porque nós falamos assim no nosso mercado, se você colocar todos os ovos numa cesta só, você vai quebrar tudo. Então, quando começaram os grandes players brasileiros, começaram a entrar em Sorocaba, nós começamos a sair fora de Sorocaba também, tá? Para poder não ter a concorrência direta. Tá? Então nós tivemos grandes oportunidades, primeiro na região em volta, né? Itapetininga, Tatuí, Boituva, Serquilho, Tietê, Itapeva, São Roque, Piedade, Biúna, então todas as cidades em volta. Depois de alguns anos, nós tivemos a oportunidade de vir para São Paulo. Então, nós já temos aqui, hoje, mais de umas 30 lojas aqui. Litoral também, né? Região metropolitana. Nós compramos uma rede chamada SOS, lá no Litoral Norte. Nós já temos hoje mais de 20 lojas lá no Litoral Norte, Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela. Estamos lá. E com filtro solar mais barato do que no supermercado. Com certeza. É uma empresa... E temos também com marcas próprias também, né? Nós temos produção, marcas registradas, nossa, que a gente... E muda esse público, assim, quando vocês se transferem para o litoral e para a região metropolitana, para a capital São Paulo, uma empresa que estava habituada ao público do interior, se ambienta um outro perfil de cliente? Se ambienta, nós temos um mix de 14 mil itens cadastrados. Só que tem alguns itens que vendem no litoral e não vendem no interior. Então nós somos abrangentes, porque a média minha por loja, eu tenho 9 mil itens variados, mas no cadastro nós temos 14 mil. Então tem uma parte que pode ter lá e uma parte que não vende aqui. Então a gente tem que contrabalançar o mercado, porque nós temos filiais que atendem a classe A e B e temos outros que atendem C e D. Então não são os mesmos produtos. Então você tem, por exemplo, como nós falamos... Filtro solar? Foi um bom exemplo? Filtro solar não, um antidiabético injetável que custa aí R$1.000. Sim. Naquela filial que estou num bairro C e D, eu não vou vender nunca. Se eu colocar lá, eu vou perder. Entendi. Você entendeu? E tem produtos caríssimos que dependem do mercado. Tem um lugar que vai vender. Por exemplo, lá eu pego Ilhabela. Ilhabela é um público de valor agregado alto. Aí tem um bairro lá, não desfazendo, né? São todos clientes, são todos importantes, tá? Que vai comprar só a losartana, vai comprar o Captopril, que custa baratinho. Então são um público que a gente tem que respeitar, são todas as pessoas. Adaptar o perfil do cliente. Ao perfil e o habitat, né? Não, o perfil do bolso também, né? Sim, claro. Eu vou perder. Desfazendo, porque não desfazendo, estou falando em classe social, mas desfazendo nenhum. Eu vim de uma família não miserável, mas muito pobre. A gente vai lutando, a gente tem que respeitar todas as pessoas, né? Com respeito. Meus colaboradores, nós temos hoje 2.000 colaboradores e são 2.000 famílias dependentes.
E eu me considero, falo para eles, eu sou tão peão quanto vocês, porque eu pego na massa também. Só que a sua responsabilidade é maior, né? É maior, mas você não pode... você tem que respeitar as pessoas, tá? Então não tem... É problemático. O relacionamento, você tem que ter um relacionamento bom com todos, independente da classe social, independente às vezes a personalidade da pessoa, o pensamento é diferente, você respeita, não vai discutir. Você tem que respeitar o meu pensamento, eu respeito o dele. Então são situações bastante importantes. Bom, você mencionou que a Farmaponte tem vários convênios e parcerias com grandes outras companhias do varejo, por exemplo, o Grupo GPA, mas eu acho que um grande divisor de águas foi a instalação das lojas nas estações do metrô, não? Quais foram as suas inspirações, quais foram os desafios? Não deve ser fácil conseguir montar a sua loja, o seu comércio no metrô. Então, nós criamos... Quem levou esse projeto no metrô fui eu. Porque numa das viagens, numas missões que nós fizemos para Londres, no aeroporto de Heathrow, em Londres, eu vi uma farmácia de 20 metros quadrados da Boots. E eu vi aquele modelo, que lá ficou na minha cabeça. Aí eu desenvolvi esse modelo de uma farmácia em 20 metros quadrados, de 2,5 por 8. E onde você poderia colocar todos os seus medicamentos através de gaveteiros. E eu levei, isso aí faz mais ou menos 16 anos atrás, eu levei essa ideia para o metrô. Eu achei que eles iam me dar as estações para me montar. E, para minha surpresa, eles abriram uma licitação. E eu quase perdi. Nossa. Então entrou. Eu acho que a pessoa que tem a ideia devia ter pelo menos, sei lá, uma vantagem, né? Não, e tem um grande player do mercado que entrou, sabe? E ganhou no preço. Só que aí nós pedimos a verificação dos documentos. E, por incrível que pareça, eles falsificaram a certidão de INSS. Eles pediram uma outra certidão e apresentaram aquela de INSS. Então eles não tinham a certidão positiva. E nós desclassificamos. E aí nós ganhamos por 10 anos. Aí, venceu os 10 anos, nós pedimos prorrogação por mais 2, eles deram. Aí pedimos mais 2, eles deram por 14. Só que cada vez que você pedia a prorrogação, você tinha que dar uma vantagem financeira para o metrô. Então tinha lá mais 5, mais 10%, além da correção. E a gente acha que o metrô só remunera com o bilhete da passagem, não é não. As estações são gigantescas porque eles ganham de todo lado. Sim, e aí o que aconteceu? Como com o advento da pandemia, o que aconteceu? Os preços do aluguel ficaram muito altos. Apesar de eles derem um desconto, mas mesmo assim ficou alto, porque não voltou o mesmo movimento que tinha antes da pandemia. Aí eu não pedi mais prorrogação. Falei, não, encerro. Apesar que hoje nós temos ainda duas filiais em metrô, nós temos na Estação da Luz e temos no Eusébio Matoso. Que tem bastante movimento também por causa do trem, né? Na Estação da Luz também. Então é a experiência que ficou. E a gente vê hoje uma Farmaponte bastante focada na transformação digital, né? Queria que você falasse sobre isso. Então, a transformação digital começou praticamente com a nossa viagem para a China. Tá? Nós visitamos lá a Alibaba, ou Alibaba, né? Lá eles falam Alibaba, do Jack Ma, tá? O grande criador, onde ele criou um ecossistema maravilhoso, tá? Em termos de meio digital. Tá? Ele criou primeiro o Alibaba, onde eles faziam um comércio B2B ou B2C, eu não sei aí qual foi o primeiro. Ele tem os dois, ele tem o B2B e o B2C. E aí ele foi criando um ecossistema e foi agregando outras empresas digitais. Então essa foi a minha intenção aqui no Brasil. Nós temos um app onde nós estamos agregando outros serviços nesse app. Está caminhando muito bem, estamos
praticamente começando no e-commerce, que é bastante importante. Nós estamos agregando outros serviços, outros itens importantes no sistema digital. Vão ser um hub. Um hub dentro desse ecossistema. Caramante, eu vejo em você muito entusiasmo, né, para estar constantemente renovando as farmácias. Eu quero saber se hoje você já acha que esse é um espaço em que as pessoas saem satisfeitas ou se ainda tem muito que avançar? Não, hoje nós estamos aí, você falou 120, nós estamos com 140 lojas já, tá? 40 e poucas cidades. A gente tem uma previsão aí entre 20 a 30 lojas anuais, tá? Já estou preparando já a sucessão, não quero parar, enquanto Deus me der força, a gente tem que continuar. O Roberto Marinho, lá da Globo, morreu com 90 e poucos anos. Eu tenho um tio avô meu que morreu com 102, tá? Então, meu nono faleceu cedo e teve um problema de doença, mas o tio avô morreu com 102, meu nono, outra parte da minha mãe morreu com 89, outro com 90, então são longilíneos. Então eu espero que Deus me dê força para continuar. Estamos lutando, enquanto Deus der força, que nem eu estava falando, estou preparando a sucessão, tem meu filho, meu neto já trabalhando comigo, e estão aprendendo. Isso aí é toda a vivência, não é de um dia para outro que você consegue aprender a ter experiência em tudo, né? Então a vida vai ensinando, E você consegue imaginar como será a farmácia daqui a 30 anos? É difícil, né? É um exercício complicado. É um exercício complicado, mas eu acho que a farmácia em si, ela vai continuar da mesma forma que hoje. Vai ter evoluções de entrega do e-commerce, de outros meios, novos medicamentos, novas oportunidades, mas eu acho que a loja física, ela não vai morrer. Há uns anos atrás, falava-se que o e-commerce iria acabar com a loja física, e depois chegaram em conclusão, hoje os grandes varejistas, que um complementa o outro. Então acho isso aí muito importante a gente desenvolver. Nem a televisão acabou com o cinema, nem a televisão acabou com o rádio. Com certeza. Nem o YouTube acabou com a televisão. Só o Telex que acabou. Tem algumas coisas que acabam. Mas eu acho que a loja física e o digital pode se mudar um pouco as formas, né? Mas continuam essa mesma forma. Como eu comecei como propagandista, em 1969, falava que no futuro, conforme foi passando, que a internet iria acabar. E o relacionamento, o contato humano é o mais importante. Eu acho que isso não vai acabar nunca, porque senão daqui a pouco acaba até o casamento. Porque o que é o casamento? É a convivência, você estar perto, você conversar, é o carinho diário, que você tem que cultivar também, tá? E isso também é o mesmo relacionamento com o cliente, você tem que cultivar também. O olho no olho e o aperto de mãos. Com certeza. Caramante, super obrigada por dividir com a gente seus ensinamentos. Obrigada por transmitir essa experiência. Foi um prazer conversar contigo, tá? E aos amigos que estiverem me assistindo nesse 2023, desejamos felicidade a todos nós, muita saúde e que o Senhor Jesus nos abençoe. Amém. Você quer ficar por dentro de tudo? Não quer perder nenhum capítulo dessa segunda temporada do Abrafarma Talks? É muito simples, você se inscreve no nosso canal, deixa seu like e assina as notificações. Até a próxima.